Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos em Colossenses, finalizando agora essa carta de Paulo, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Senhores, tratai com os servos com justiça e com equidade, certos de que também tendem Senhor no céu. Na verdade, concluindo o raciocínio de algumas ilustrações gerais, que já vimos lá em Efésios, que começa na família, começa no núcleo familiar, depois vai se espraiando até os limites da sociedade, segundo a sociedade da época, porque aqui está falando de senhores escravos ainda, e nós até já falamos bastante sobre isso, sobre a questão de que o evangelho implica em normas sociais, não necessariamente nas estruturas da sociedade como um todo, mas no comportamento de cada um de seus componentes, ou seja, de cada pessoa que é tocada com o evangelho e vai exercê-lo, vai exercer o evangelho, sua vida com Deus, seja qual for o seu papel, seja qual for a sua vida na sociedade, ou aquilo que ele é na sociedade quanto ao seu papel ou quanto à sua função. Aqui, no caso, Paulo está concluindo o raciocínio com relação aos servos e senhores, depois de também, como fez Efésios, até falando da família, dos pais, dos maridos, das esposas e dos filhos. Aqui ele está concluindo aquilo que já estava falando no capítulo 3, no finalzinho. Né? Lembrando assim que o evangelho não tem nada assim de marxista, o evangelho não representa em sua prática um levante contra as estruturas sociais, não tem nada disso, embora as pessoas assim muitas vezes coloquem a Jesus como refugiado, como exilado, sei lá o que mais, outras bobagens, ou Jesus mesmo como revolucionário, mas não tem nada a ver porque isso veio assim de um erro, de verdade, de uma mistura, de uma teologia da libertação que misturou o marxismo com o evangelho e fez do evangelho base para uma militância estritamente política, coisa que o evangelho não é. E daí vem esse erro que é repetido muitas vezes, principalmente na Igreja Católica, mas também agora recentemente no meio evangélico, com a tal da TMI, que é a Teologia da Missão Integral, misturando o marxismo com o evangelho e fazendo com que o evangelho se torne uma ferramenta de luta social, de justiça social e tudo mais. O evangelho não tem isso como tema principal, não tem isso. E o revolucionário no evangelho é a mudança que traz nos corações das pessoas, não na sociedade, mas nos seus membros, através da conversão deles. Então, a mudança que o evangelho vai trazer, de novo quero repetir isso, vai trazer desde dentro, desde a interioridade, desde os corações dos membros da sociedade, não a sociedade na sua arqueadura maior, em sua estrutura funcional. E aí não, nesse ponto não. Mas nós vamos ver mais sobre isso na carta de Paulo, na carta de Paulo a Filemão, ele vai tratar disso mais especificamente. Mas o evangelho, a mudança que o evangelho trouxe para a sociedade, ela trouxe a partir disso, porque para o Senhor não há acepção de pessoas. E Paulo toma esse fato, nesse caso, como advertência contra os senhores que, por um acaso, tratem mal seus escravos, senhores que sejam cristãos e que tratem seus escravos mal. Porque diz lá em Apocalipse 20, 12, que João viu diante do trono branco, do grande trono branco, que é o mesmo daquele de Apocalipse de Mateus 25. O Senhor Jesus também disse, quando viessem, sentará no trono e todos os povos comparecerão perante ele. Lá em Apocalipse 20, 12, esse quadro é desenhado dessa forma. Haviam grandes e pequenos diante daquele trono. E João vê pessoas grandes e pequenas, não grandes e pequenas em estatura e em tamanho, mas é claro que isso ainda era uma linguagem antropomórfica, referindo-se à estatura das pessoas em uma medição ainda humana, mas que todos eles são medidos em uma mesma medida perante aquele trono, que é a medida do evangelho. Ainda que tenham sido importantes, ainda que tenham sido famosos, ainda que tenham exercido cargos de grande implicação nesse mundo, mas perante o evangelho, grandes e pequenos aparecem em uma mesma medida perante o trono do Senhor. Apocalipse 20, 12 diz isso. E é isso que Paulo usa aqui como advertência para os senhores escravos, para que trate seus escravos com equidade, que tratem bem seus escravos, segundo a norma do evangelho que está nos corações deles. Tá? Depois, no versículo 2 a 4, diz assim, resumidamente:
Perseverai na oração, vigiai com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo por nós. Perseverai na oração. A exortação de Paulo sobre a necessidade de perseverança na oração. Quantas passagens bíblicas falam de oração? E o que a palavra de Deus fala sobre oração? Aqui fala para perseverar na oração. Oração é repetido na Bíblia sempre em termos de necessidade, sempre em termos assim de circunstâncias, de súplica. E tem uma certa diferença entre o que a Bíblia fala de oração e o que livros populares no meio evangélico falam sobre oração. Há uma ligeira diferença. Primeiro que na Bíblia não existe nenhuma descrição sumária de oração. Você não acha na Bíblia uma descrição de oração, uma descrição sumária. Assim. A oração é isso e é assim que funciona. Não aparece. Você pode ler isso em livros evangélicos. Você pode ter ouvido isso em mensagens de pastores. Mas na Bíblia você não encontra uma fórmula pronta da oração. Ou algo que demarque a oração em sua fórmula, dizendo assim vale e assim não vale. Na palavra de Deus não aparece assim. Na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, aparece a oração como sendo parte integrante da vida das pessoas que andam com o Senhor. Nós lemos, por exemplo, assim, Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós lemos no Salmo, 3 vezes ao dia apresento ao Senhor as minhas queixas. Depois nós lemos também no Salmo que as minhas orações subam a ti como incenso. Depois nós vemos lá no Apocalipse, capítulo 8, lá em Apocalipse, justamente a oração sendo descrita como incenso. Vemos um anjo com um turbo de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos. E vemos esse turbo ser tirado no altar de Deus. E os 7 anjos preparam-se para tocar suas 7 trombetas. Aí nós vemos assim, misteriosamente, o modo como a nossa oração, tem a ver com o soar de trombetas e com tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Nós não entendemos profundamente isso, mas a palavra de Deus, lá em Apocalipse 8, nos dá a entender isso, que a nossa oração tem alguma participação, porque ela está presente nos céus, nos 24 anciãos com esses turíbulos na mão, que são elementos representativos da igreja, fazem parte da adoração universal, diante do trono de Deus, feito pelos querubins, pelos serafins, e toda a corte celeste. Nossa oração está lá. Apocalipse fala isso. Então não existe a oração assim como algo menos do que aquilo que está diante do Senhor na Bíblia. E também nada assim que a coloque em alguma fórmula, porque muitas vezes as pessoas colocam assim, tem que orar de tal maneira, senão não funciona. Não. Existem pessoas que oram de maneiras diferentes. Existem no meio evangélico culturas e subculturas de oração. Mas, pessoalmente, eu não acredito que isso em si seja empecilho para o Senhor. A única coisa bíblica que aparece como empecilho à oração é o pecado. Se eu contemplar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Está escrito isso. Outra coisa que aparece também como interrupção da oração, o trato do marido com sua esposa. Pedro diz lá, tratai bem as vossas esposas para que não se interrompam vossas orações. Então, há algumas coisas realmente que podem interromper as orações ou impedi-las, mas é alguma coisa associada ou com o pecado ou com o trato do marido em relação à esposa, mas sempre numa norma assim de coisas que são frontais ao evangelho. Não questões de cultura, subcultura, modos ou maneiras, não isso. Mas coisas que são realmente contrárias ao evangelho. Essas coisas podem realmente impedir nossa oração. Quando Jesus falou, por exemplo, sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer, ele colocou a imagem de uma mulher que vai insistindo a um juiz que lhe faça justiça. Então, a oração é colocada assim como súplica, como adoração, como agradecimento. Paulo fala tudo isso. Paulo mesmo fala tudo isso. Orar sempre com súplicas e com ações de graças. Orar, agradecer e adorar a Deus. Então, a oração na Bíblia está expressa dessa maneira, em circunstâncias, em necessidades, mas nunca em definições e fórmulas prontas. Isso não aparece na Bíblia. Aqui fala também para perseverar na oração. Por quê? Porque a tendência é as pessoas orarem quando tem necessidade. A tendência não é as pessoas orarem todos os dias, estarem diante de Deus como norma de sua vida com Deus. Não. As pessoas geralmente oram quando estão em necessidade. E oram intensamente quando a necessidade é mais intensa.
Mas não, aqui fala para perseverar na oração por todos. Inclusive, Paulo fala, orai por nós. Ou seja, a oração tem que ser feita também em prol das outras pessoas. A oração nunca é feita em prol apenas de você mesmo. Se você entender que está num corpo, você tem que entender que você tem pessoas por quem orar, não apenas você. E a nossa espiritualidade está nisso. Uma parte importante de nossa espiritualidade está no modo como oramos, na frequência com que oramos. Porque o que nos distingue de qualquer grupo outro que também tem objetivos e também faz reuniões com frequência. Eu sempre digo e repito, sem oração a igreja é uma ONG. Sem oração a igreja é um Rotary Club melhorado, é um Lions Club. É um clube social. Porque o que a distingue é a sua espiritualidade. O que a distingue é o seu modo de relacionar-se com Deus. Porque fazer o que a igreja faz, outras instituições muitas vezes fazem. Instituições humanas fazem coisas que geralmente a igreja faz. No nível humano. Mas o que nós somos, o somos no espírito. E nosso espírito, a chama do nosso espírito é mantida acesa por meio da oração. Esse é o elemento distintivo da igreja, o elemento vivo e dinâmico que nos torna espirituais, portanto distintos, que nos coloca em uma norma espiritual de relacionamento com Deus, ao qual faz com que sejamos o seu corpo vivo e dinâmico que atua na Terra em uma esfera que nenhuma instituição social faz. Nós perdemos a oração, perdemos esse elemento vital de comunhão com Deus e que nos distingue como povo de Deus e as esferas celestiais nas quais nós atuamos por meio da oração, do trono de Deus, que é para onde vai as orações, segundo já mencionei agora em Apocalipse, capítulo 8. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, fala que os sacrifícios de louvor agradáveis a Deus são os lábios que confessam o seu nome. Nossas orações, nosso louvor, nosso agradecimento a Deus são os sacrifícios com os quais Deus se agrada, assim como nossas ações uns com os outros. Porque dessa forma somos consagrados ao Senhor e dessa forma andamos e falamos e oramos ao Senhor como pessoas consagradas em nosso todo de vida perante o nosso Deus. A oração é parte fundamental disso. Entendamos isso em sua verdadeira esfera e em seu verdadeiro nível de importância. A oração. Depois, versículos 5 e 6, resumidamente. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. A vossa palavra seja sempre agradável para saberes como deveis responder a cada um. Como devemos responder a cada um? Como devemos responder? Como devemos falar? Como deve ser o nosso testemunho? Essas perguntas são todas relacionadas. A quem é dirigido nosso testemunho? Nosso testemunho é dirigido a pessoas de fora. Não precisamos ser testemunho para pessoas de dentro, porque já são crentes. Então, são com as pessoas de fora que devemos ter prudência. São com as pessoas de fora que devemos nos portar com sabedoria, porque somos o que somos, não somos apenas perante o Senhor, mas somos também perante o mundo, como sal, como luz, como testemunho. Nós temos que entender isso, que a nossa identidade espiritual está, assim, em modo de intercessão e em modo de sacerdócio entre nós e os céus, entre nós, o mundo e o reino de Deus. Nós somos aquela ponte intermediária por meio do qual o Senhor pode agir no mundo através de nós. E isso fazemos perante homens. Nosso testemunho é aquela ponte entre a terra e o céu. O nosso testemunho, nossas intercessões, nossas ações como igreja são as pontes entre o céu e a terra, a qual exercemos como identidade perante o Senhor, como sacerdotes e como intercessores, principalmente, mas também como testemunho. Por isso aqui a exortação, portai-vos com sabedoria, porque a nossa convivência com as pessoas do mundo deve ser capaz de transmitir conteúdos. Nossa convivência deve transmitir conteúdos. O nosso testemunho deve ser esse, através daquilo que de mais espontâneo falamos, aquilo de mais espontâneo manifestamos perante as pessoas. Essa é a exortação aqui, em Colossenses, que Paulo diz aqui em Colossenses, para com os de fora. O problema é que, infelizmente, existem crentes problemáticos, eu vou falar do crente problemático, que tem ainda problemas com o seu gênio e pode muitas vezes causar escândalo
em sua convivência com as pessoas do mundo, no modo muitas vezes da sua irritação, no modo muitas vezes da sua impaciência, no modo muitas vezes da sua pouca generosidade. Porque às vezes numa convivência de trabalho uma pessoa pode contar mais com um espírita, com um macumbeiro do que com um crente. E às vezes acontece isso numa convivência de trabalho. A pessoa mais legal, a pessoa mais prestativa não é o crente, é o espírita, é o macumbeiro, é o fumeta, muitas vezes. É o que puxa lá uma erva de vez em quando, é o cara mais legal ali. Enquanto que o crente é aquele cara comedido, cheio de regrinhas, cheio de não pode, cheio de não isso, cheio de não aquilo. E às vezes até difícil de conviver, às vezes até chato, em seu legalismo. Tá? Sabe o Euclides da Cunha, o pastor Euclides da Cunha? Ele escreveu isso aqui, ó, o legalista é, antes de tudo, chato. Tá? Euclides da Cunha escreveu isso. Se fosse pastor, escreveria isso. Tá? Mas assim, às vezes acontece isso, o legalismo do crente torna a convivência chata. Ele não pode com sabedoria pela sua chatice, muitas vezes, pelo seu legalismo, muitas vezes. Enquanto que a nossa norma deve ser justamente aquela norma de mansidão, de pureza, de paciência, de misericórdia, que deve realmente, sim, ser visível para as pessoas com as quais nós convivemos. Essas são as formas de ser sal e de ser luz. As formas de ser sal e de ser luz são, portanto, com sabedoria, por meio dos frutos do Espírito que devem se manifestar em nós, em medida cada vez maior. Tá? Então, por exemplo, se lá no teu trabalho alguém precisar de ajuda, não seja você, o crente, a última alternativa. Seja a primeira. Há alguém que precisa de alguém de ajuda, seja você o primeiro em quem pense, não o último, como muitas vezes acontece. Também com relação à linguagem, a linguagem sã, porque a nossa linguagem deve ser adequada à mensagem que pregamos. Se vivemos realmente em amor, se vivemos realmente em misericórdia e mansidão, a nossa linguagem deve refletir esses aspectos também. O crente não deve ser de uma linguagem dura, de uma linguagem agressiva, de uma linguagem muitas vezes ferina e áspera. Nossa linguagem deve ser temperada com sal para que possamos saber como responder a cada um. Se antes de responder uma pessoa, a nossa linguagem não forçando, de antemão, dificilmente teremos a linguagem boa daquilo que não é a nossa linguagem usual. Então, eu quero estender um pouco mais essa exortação de Paulo para isso, para que a nossa linguagem seja sempre temperada com sal, para que, ao responder a uma pessoa que indaga, ao responder a uma pessoa que pede contas do Evangelho, o façamos em uma linguagem com paciência, com mansidão, não com crítica, não com amargura, muitas vezes. Atualmente, vejo dois exemplos maus na internet. Um pastor que usa uma linguagem muito libidinosa, muito podre às vezes, e um outro que não usa linguagem ruim, assim, libidinosa, mas usa uma linguagem muito agressiva. Safado, sem vergonha, volta e meia está falando isso em relação a alguma pessoa que ele discorda, um nível de agressividade altíssimo. Então, a linguagem do crente tem que ser uma linguagem cheia de mansidão e de sabedoria. Na verdade é essa. A linguagem deve ser sã, sábia e mansa. Se nós não temos essa linguagem em nosso dia a dia, dificilmente o teremos para uma argumentação. Infelizmente, o caso é esse. Em Provérbios 16, 24, diz que as palavras agradáveis são doces para a alma e saúde para o corpo. Então, tenhamos uma linguagem que, primeiro, nos beneficia e, segundo, abençoa, porque essa é parte do nosso chamado e parte do que somos no Senhor nesse mundo. Tá? Amém? Depois, terminando, diz assim, ó, versículo 7 a 18, resumidamente: quanto à minha situação, Tíquico de tudo vos informará. Em sua companhia vos envio Onésimo. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Epáfras, Lucas, também dizei a Arquipo. Atento para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Que já são as saudações finais de Paulo, né? Ele fala Onésimo e Tíquico, né? Esses nomes bonitos aqui. Onésimo vai aparecer na carta a Filemão, tá? Aquele que a gente estava falando agora há pouco, com relação ao assunto da escravidão. Onésimo aparece aqui como colaborador de Paulo. E Tíquico também, para fazer o quê? Para mandar notícias sobre Paulo e Aristarco para os irmãos. Aristarco estava prisioneiro comigo, como Paulo fala aqui na saudação. Aristarco estava preso também, Paulo também. E Onésimo e Tíquico eram irmãos, então, que tinham contato com eles e mandavam notícias
sobre o estado dos irmãos em sua prisão. Depois, uma exortação muito importante que aparece aqui para Arquipo, né? Atenta para o seu ministério, advertência para Arquipo, né? Atento para o ministério para que recebesse no Senhor, para o cumprires. Atenta para o ministério que recebesse do Senhor, para o cumprires. Uma advertência aqui, esse tal de Arquipo. O fato é que há pessoas que recebem ministério do Senhor, a igreja inteira tem ministério, e há pessoas que recebem comissionamentos específicos, ou ministérios específicos, ou ministério de uma esfera de atuação específica, que é o que distingue um líder, que é o que distingue um pastor de uma ovelha, a esfera, não a qualidade, mas a esfera de atuação ministerial, a qual todos têm parte, a igreja inteira tem parte. E aqui, para esse ministério específico, há essa advertência. Nós já vimos antes que, infelizmente, há pessoas que receberam o ministério e não permaneceram no ministério, saíram de alguma maneira. Eu até desconfio de pessoas aí grandes e famosas aí que eram pessoas do evangelho que se desviaram e se tornaram numa outra coisa. De pessoas que eu sei, por exemplo, Nietzsche, que foi um ateu, escreveu o livro Anticristo, era uma pessoa do evangelho quando era jovem, era apelidado de pequeno pastor quando era jovem. Também Van Gogh, pintor famoso, Van Gogh era missionário, se decepcionou com a agência missionária que não aceitava que ele se adaptasse aos trabalhadores dos carvoarias, das minas. Ele se desgostou com aquela agência missionária e saiu e começou a pintar e virou um pintor famoso, mas o ministério mesmo que ele tinha abandonou. E há casos assim, de pessoas assim, Karl Marx mesmo, que é uma pessoa que, acho que uma das maiores influências anticristãs atualmente é de Karl Marx, do marxismo, e, no entanto, Karl Marx era cristão quando era jovem, e depois abandonou também. Quer dizer, pessoas que foram grandes, infelizmente, em filosofias contrárias ao evangelho, e que eram pessoas do evangelho no primeiro momento, ou na juventude, que se decepcionaram de alguma maneira e se voltaram para o mundo. Pessoas que provavelmente tinham um chamado do Senhor, porque se tem sido usado pelo inimigo do modo como tem sido usado, provavelmente haveria um ministério sobre as pessoas também. Pelo menos é uma opinião que eu tenho em relação a essas pessoas. São arquípicos que não atentaram para o ministério. Eu vejo assim, pessoas que têm ministério, que não atentam para o ministério e não o cumprem. E às vezes exercem uma outra coisa contrária ao evangelho, como pensadores aí famosos, que quando você vai ler a biografia dele, você vê que ele já teve um seminário, que ele era um pastor, e agora prega uma filosofia secular que desvia as pessoas de Deus. Então, tem uma grande desconfiança com relação a isso, com pessoas que podem não ter atentado para o ministério e serem cooptadas para um ministério ao contrário, às vezes. Então, essa questão é uma questão muito séria, uma advertência muito séria. Vejo casos de pessoas que têm chamados, que foram advertidos pelo Senhor em situação de pecado. A pessoa está lá pecando, e a pessoa com quem ele está pecando diz: você tem um chamado, você tem um chamado. Pô, como assim? Você tem um chamado. Conheço casos assim. Pessoas em situação de pecado sendo advertidas pelo Senhor com relação ao ministério que não estava cumprido. Conheço pessoalmente casos assim. A advertência é muito séria. A nossa vida, ela deve ser apontada para o ministério. A nossa vida não deve ser banal a ponto de não ser conclusiva com o ministério. Porque quando o Senhor chama alguém de maneira específica, o chama para uma vida consagrada ao ministério. Não o chama para dedicar uma parte do seu tempo. Não o chama para dedicar uma parte do seu lazer. Mas o chama para dedicar a sua vida inteira para o ministério. Essa é a natureza maior e mais definitiva de uma pessoa chamada por Deus. Sua vida inteira perante o altar. Não o seu afazer. Não algo assim correspondente ao seu trabalho, que ele faz quando sobra tempo. Não. Mas a sua vida inteira, porque eram assim que pessoas chamadas para o Senhor exerciam o ministério, consagrando-se completamente para o Senhor, fazendo o ministério seu chamado de vida, sua missão de vida, e não apenas o seu ofício, e não apenas uma atividade secundária que ele faz com o tempo que sobra enquanto faz outra coisa. Não vejo o ministério dessa forma, sinceramente. Digo isso, obviamente, para pessoas que são chamadas de uma esfera mais específica de chamado. Pessoas que vão ser pastores ou missionários ou coisa assim. É dessas pessoas que estou falando. Não estou falando de todo mundo. Estou falando de pessoas com esse nível de chamado. Porque
pelo que tenho visto e advertências que percebo do Espírito para pessoas que foram chamadas, eu vejo também a gravidade dessa questão. A gravidade de se atentar para o ministério, de ter uma vida que conflua para o ministério, que expresse o ministério em seu decurso. É claro que nós não podemos, assim, fazer a nossa trajetória ministerial como um carreirista, deixar realmente na mão do Senhor, se consagrar realmente. Mas nós temos em oração e em consagração estar abertos, com a nossa vida aberta para a feitura do ministério em sua trajetória. Tanto quanto o Senhor nos chame para ela, devemos ter uma vida aberta nessa direção. Quando eu falo de consagração para o ministério, eu digo que em Efésios diz que nós devemos fazer as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nela. Então, em Efésios chama as boas obras de maneira geral como obras que o Senhor preparou para que andássemos nela. Eu diria que existe um nível fundamental de ministério que é comum a toda a igreja. Isso tudo que eu acabei de falar, eu falei me referindo a pastores, missionários, apóstolos, pessoas que têm um grau de chamado um tanto mais específico, uma linha maior de especificidade de chamado, que é um chamado de governança da igreja. Mas abaixo dessa linha há as pessoas que devem andar nas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. E esse é o chamado geral de todos, e que está expresso na parábola dos talentos. O Senhor deu 5, deu 3, deu 2 e deu 1 talento. Quantos talentos é dado para uma pessoa qualquer? A pessoa tem que saber, não em quantidade, mas em qualidade de multiplicação. Porque cada talento deve ser multiplicado, não apenas devolvido na sua quantidade exata, mas multiplicado. Então, aquilo que nós recebemos, ou pouco ou muito, devemos multiplicar. E não apenas levar aquela vida comum e acomodada de membresia. Mesmo as pessoas que são membros de igreja devem procurar conhecer a vontade do Senhor e andar nela em todo modo de sua consagração. De maneira que, mesmo não sendo, de repente, um ministro ordenado, seja uma pessoa que coopera na igreja, que é útil, que é vaso útil para o Senhor, vaso de honra para o Senhor. E que o Senhor a use também nessa esfera, porque é isso que expressa a parábola dos talentos, a qual todos prestarão contas, seja qual for o nível de ministério que recebeu, seja qual for a quantidade de talento que recebeu. Todos nós recebemos alguma coisa e todos nós prestaremos conta por aquilo que temos recebido do Senhor. Então, essa advertência atenta para o ministério é uma advertência a cada um de nós, cada um em sua esfera, cada um naquilo que recebeu do Senhor, para cumprir esse chamado e fazer a obra de Deus em seu próprio nível e em sua própria estatura. Amém? Entendamos isso, então, como o nosso modo de vida normal da igreja, com pessoas entendidas do chamado e daquilo que implica no chamado em nosso andar em comunhão com os irmãos e com o Senhor. Deus abençoe.